Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do cenário econômico de hoje. Está aqui, olha, o IGPM, na verdade, veio até mais fraco. O Índice Geral de Preços ao Mercado, ou seja, é um índice da Fundação Getúlio Vargas, reajusta os aluguéis. Normalmente, os aluguéis são baseados na variação do IGPM. Ele, evidentemente, veio um pouquinho menos agora, como a própria IPCA 15 também já tinha reduzido um pouquinho depois daquele impacto de maio, devido à greve dos caminhoneiros. Mas se a gente olhar para o índice anualizado do IGPM, 8,24%, essa é a inflação de cada um. Daqui a pouco a gente faz uma menção sobre isso. Ou seja, no ano está em 8,24% o IGPM. A Agência Nacional de Saúde suspendeu agora à tarde aquela norma de coparticipação dos clientes de planos de saúde que deveriam pagar até 40% de cada procedimento, dependendo do procedimento. A ANS suspendeu por hora, vai ter uma nova reunião, mas por enquanto isso não está valendo. Perdão, as contas públicas têm déficit de 14 bilhões, pouco acima de 14 bilhões no primeiro semestre, um número bem positivo, evidentemente que negativo sim, mas muito melhor do que o déficit do ano passado. O Ibovespa acima dos 80 mil pontos, chegou a fletar bem abaixo disso durante o dia, mas depois superou no final da sessão. E no estudo a gente conversa com o economista Jason Vieira para fazer uma análise do país, até porque boa parte das previsões econômicas da semana passada para essa semana, segundo o Boletim Focus, estão muito parelhas, muito simples, muito sem grandes alterações do que a gente viu na semana passada. Ou seja, a economia está em algum momento em certo compasso de espera. O cenário econômico está no ar. Vamos à informação completa dessa decisão anunciada agora há pouco pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que decidiu revogar aquela norma que previa cobrança de até 40% de coparticipação do cliente nos procedimentos realizados com planos de saúde. As regras também previam como seria a participação, ou melhor, a aplicação de franquias, ou seja, dependendo do valor você tinha que pagar, franquia é exatamente isso, dependendo do valor você paga sozinho, acima daquele valor é que o plano de saúde teria que reembolsar. A ANS decidiu revogar a norma numa decisão do colegiado agora à tarde, depois de enorme pressão dos órgãos de defesa do consumidor. A decisão chegou, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal, nós anunciamos aqui. Uma nova audiência está marcada, vai ser marcada para decidir, evidentemente, ouvindo todas as outras partes, qual será a medida a partir de então. Para o consumidor não houve impacto porque essa decisão lá atrás, anunciada pela ANS e que foi revogada agora, só teria validade a partir do mês de dezembro. Mesmo assim, obviamente, a discussão volta à tona porque o consumidor e os órgãos de defesa do consumidor vão poder se manifestar mais uma vez e questionar de forma teórica e prática o impacto que teria no dia a dia do consumidor de planos de saúde essa cobrança de até 40% em procedimentos que antes estava aprovada, agora foi revogada essa decisão da ANS desse último momento. Bom, para os economistas ouvidos pelo Banco Central, no Boletim Focus, não houve grandes alterações na economia da semana passada para essa semana. Obviamente, falando de previsões econômicas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, vamos lá para os dados aqui do Boletim Focus. O Boletim Focus é divulgado semanalmente, sempre às segundas-feiras, da pesquisa feita na semana anterior. Vamos lá, IPCA, inflação, câmbio, ou seja, o dólar, PIB e produção industrial. Rigorosamente os mesmos valores. 4,11% a previsão de inflação até dezembro deste ano era uma semana, 4,11% também essa semana. 3,70%, 3,70%, 1,5% para o PIB e a produção industrial 2,91%, 2,91%. Tinha caído um pouquinho em relação ao mês, estava acima dos 3%, mas da semana passada para essa semana, a mesma coisa. Obviamente que essa igualdade é sim uma notícia, porque o que a gente percebe, semanalmente, sempre tem alterações, algumas são bem importantes, mas a economia estava a todo momento com previsão menor de PIB até chegar nesse piso, nesse momento de 1,5%. A gente tinha inflação em alta desde a greve dos caminhoneiros, toda semana se surpreendia com dados aumentando a previsão de inflação. A gente viu também queda na produção industrial e o câmbio oscilava também. Durante todas essas semanas, até a semana passada, houve oscilações importantes. Esta semana, uma semana que praticamente exatamente repete os mesmos dados da semana passada, chama atenção porque parece que dentro desse cenário nacional,
ou seja, doméstico de política, que tinha interferência aqui na previsão dos economistas ouvidos pelo Banco Central. E olhando também para o que previam os economistas, levando-se em conta o cenário externo, há um certo compasso de espera, ou seja, as notícias meio que esfriaram, que tinham impacto, esfriaram e, portanto, a gente vê uma previsão muito parecida, na verdade, igualzinho do que se tinha na semana passada, sem grandes alterações. O Banco Central divulgou hoje o resultado das contas públicas do primeiro semestre. O valor é bem abaixo do mesmo período do ano passado, ou seja, do primeiro semestre de 2017. O Paulo Leite está conosco em Brasília e conversa agora um pouquinho, traz detalhes dessa divulgação feita pelo Banco Central. Paulo, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite para todo mundo. O governo gastou mais do que arrecadou no primeiro semestre deste ano, por isso o déficit, por isso o resultado negativo. Negativo em 14 bilhões e 400 milhões de reais. Assim mesmo, é o melhor resultado desde o primeiro semestre de 2015, quando o resultado foi positivo. Desde então, o resultado é negativo. E eu anotei aqui os números, olha só, primeiro semestre de 2016, déficit de 23 bilhões de reais. Primeiro semestre do ano seguinte, 2017. Ano passado, déficit de 35 bilhões de reais. E agora, primeiro semestre deste ano, déficit de 14 bilhões, portanto, e 400 milhões de reais. Sempre resultado aí de primeiro semestre, portanto. E esse número diz respeito às contas do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais e também das empresas estatais. E a meta fiscal para este ano, é também sempre bom lembrar, é de déficit de 161 bilhões e 300 milhões de reais. Como nesse primeiro semestre o resultado foi de déficit de 14 bilhões e 400 milhões de reais, a avaliação do governo é que esse déficit, que essa meta, vai ser aí facilmente cumprida. Piotr, com você. Havia sempre a crítica de que o governo estava gastando mais, ainda gasta mais do que arrecada, mas esse é um cenário que a gente sabe que só vai melhorar em 2022. Essa é a previsão do governo, que a gente faz outras análises de contas públicas também. Mas esse déficit menor chama atenção porque normalmente em ano eleitoral, no segundo semestre, há algumas proibições de gasto de governo. Como esses dados agora fazem referência apenas ao primeiro semestre, demonstra que ali, evidentemente, os governantes estão segurando um pouco as contas para tentar se enquadrar num déficit menor, como ocorreu agora do dado do primeiro semestre pelo Banco Central. A Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje o Índice Geral de Preços ao Mercado, IGPM, que serve como referência para vários contratos, sobretudo no mercado imobiliário, residencial sobretudo, ou seja, o contrato de aluguel. Aqui tem aquela história da inflação de cada um, porque normalmente a inflação oficial do Brasil é o IPCA, divulgado pelo IBGE, mas essa inflação conta porque, dependendo de qual é a sua vida, como você vive, se você vive, por exemplo, de aluguéis, você vai ter um repasse maior do que teria se fosse, por exemplo, de alguma forma ligado ao IPCA. A Vanessa Casalinho está conosco em São Paulo e tem mais detalhes. Daqui a pouco a gente faz uma comparação entre o IPCA e o IGPM. Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. Essa chamada inflação do aluguel subiu com força por causa da greve dos caminhoneiros e também por causa da valorização do dólar nos 12 meses encerrados em julho. O avanço foi de 8,24%. No ano passado, o índice havia recuado 0,52%. Mas apesar da alta, o mercado ainda está desaquecido e isso é o que tem ajudado a segurar os preços médios dos aluguéis. De acordo com a pesquisa mensal de locação do Secov São Paulo, que é o Sindicato da Habitação, aqui na capital, por exemplo, o valor da locação chegou a baixar 0,6% no acumulado de 12 meses terminados em junho. Nesse mesmo período, o IGPM teve alta de 6,93%. A gente lembra que São Paulo é o principal mercado imobiliário do país, por isso a referência. Essa variação do IGPM também está bem acima da inflação oficial medida pelo IPCA do IBGE, que teve alta de 4,39% no acumulado de 12 meses, também até junho. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, apesar de o IGPM servir de indexador para o aluguel, vai ser difícil os contratos acompanharem essa alta, porque na avaliação da FGV, o mercado está bastante retraído, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Na semana passada eu fiz aqui menção sobre os índices de inflação e obviamente que, por exemplo, quando a gente olha para o IPCA,
O IPCA tem vários itens ali, mas cada um tem um peso diferente, ou seja, o índice alimentação não tem o item alimentação não tem o mesmo peso de transportes, escola e por aí vai. Então depende de quais são os seus gastos para saber se a inflação foi alta ou baixa na sua vida. Porque não raro tem esse tipo de reclamação e, obviamente, se a gente não compreender como é que funciona o índice, você sempre fica enganado ou impressionado com o índice de inflação que é divulgado oficial. E aquele é um índice oficial, aquele índice é sério, que não há nenhum problema com ele. O que é preciso é compreender. Por exemplo, se a pessoa vive muito de aluguel, aqui tem um exemplo muito claro. Se ela paga aluguel, se a renda dela é de aluguel, isso chama muito atenção. Por exemplo, o IPCA 15 de 12 meses, neste momento, o IPCA 15 é aquele que você pega os 15 dias anteriores do mês anterior, os 15 dias finais do mês anterior, os 15 dias primeiros agora do mês em questão. Agora de julho, 12 meses no IPCA 15 é de 4,53 a inflação. Daqui a pouco a gente vai ter a inflação oficial do mês de julho também, que daí é o mês todo fechado. Mas se a gente pegar o IGPM, que é do 21º dia do mês anterior até o 20º dia desse mês, ou seja, esse IGPM que a Vanessa nos trouxe agora em detalhes, os 12 meses é de 8,24. Mesmo com, digamos, o índice veio mais comportado agora no mês, que veio 0,51, foi bem acima de 1% no mês passado. Ou seja, se você vive muito de inflação, você paga aluguel, obviamente que você pode ter um repasse no seu contrato nesse valor agora se ele for vencer nesse próximo mês, 8,24%. Como é que a sua inflação é de 4,53%? Nesse quesito não é. Se boa parte da sua renda vem de aluguéis, ou se boa parte da sua renda paga aluguéis, está aqui, olha. Essa é a sua inflação mais importante. Esse IGPM reflete mais a sua realidade. Mas o que faz o IBGE no IPCA 15 é pegar uma média, levando 50, por exemplo, habitação, transporte. Habitação entra, por exemplo, energia elétrica. Se você consome muita energia elétrica na sua casa, obviamente que a inflação para você é mais pesada do que, por exemplo, a média do IPCA. Mas isso dá uma clareza muito simples de como que as coisas funcionam. É o que se chama de inflação de cada um. Eu chamei aqui de inflação de cada um porque você precisa saber o que é que você consome mais, o que você paga mais, de onde vem a sua receita. E essa questão do aluguel é muito importante. Tem muitas pessoas investindo em imóveis para fazer a sua aposentadoria. Essa pessoa pode ter, se o imóvel está alugado, que isso depende evidentemente do momento que passa a economia do país, ela vai receber muito acima da inflação. É uma aplicação financeira muito acima, por exemplo, da poupança, 8,24% ao ano. Se a gente olhar, por exemplo, mais ou menos o que tem dado a poupança. Agora, depende, evidentemente, de qual é a sua realidade. Por isso que é importante entender, às vezes a inflação vem baixa, a inflação está baixa, os economistas dizem a inflação está baixa, e você fala, pô, mas eu comprava determinada coisa no supermercado e subiu 20%. Pode ser que tenha subido 20% mesmo, aquele item. Mas aquele item não tem um peso muito considerável na maioria das pessoas, segundo o cálculo que faz o IBGE quando ele mede o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Vamos lá. Para a gente seguir, porque esse dado é muito importante, né? Dois índices de inflação que tem, um é praticamente a metade do outro ali, né? O número de passageiros que viajaram de avião nos últimos 12 meses superou a casa dos 100 milhões de pessoas, mesmo que seja o mesmo passageiro, mas foram 100 milhões de viagens. O Marcelo Castilho tem detalhes, porque esse número não acontecia há muito tempo. No Rio de Janeiro, Marcelo Castilho conversa conosco. Marcelo, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite para todos. Pois é, mesmo com toda essa crise econômica, teve mais gente cruzando o céu do país nos últimos 12 meses, Piotr. De acordo com a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, mais de 100 milhões de passageiros viajaram de avião, o que sugere uma retomada do setor turístico após o período de dificuldade aí que a gente viu. Entre julho de 2017 e junho deste ano, o número de passageiros chegou a 100.870.000. E nesse período, as companhias aéreas transportaram quase 92 milhões de passageiros em voos domésticos e 8.900.000 nos voos internacionais. De acordo ainda com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a última vez em que o acumulado de 12 meses havia superado a marca de 100 milhões de viajantes transportados foi em março de 2016. Nos primeiros 6 meses de 2018, foram 45.800.000 passageiros em voos domésticos. Isso representa 1.800.000 a mais do que no mesmo período do ano passado. E somente no mês de junho houve um crescimento de 3,4% em relação ao mesmo período do ano passado. O número de pessoas voando saltou de 6.900.000 para quase 7.200.000. No caso de rotas chegando ou saindo aqui do Brasil, o número de passageiros registrados
foi de 656 mil, representando um crescimento de 9,9% em relação ao igual período de 2017. E essa contagem da ANAC leva em conta exatamente o que você falou, todos os embarques realizados, ainda que pelo mesmo passageiro numa única viagem. Ou seja, se ele tiver em conexão, conta duas. Piotr. Muito obrigado, Marcelo. Vamos dar uma olhadinha como fechou o Ibovespa hoje também, o dólar comercial. Ibovespa superou os 80 mil, voltou a superar os 80 mil pontos, 80.275, alta de pouco acima de 0,5%. Vamos dar uma olhadinha agora no dólar comercial, a 3,73, uma leve alta de 0,32%. Esses os índices de mercado hoje, logo na abertura do programa, mostrou que pelo Boletim Fox, que é divulgado semanalmente pelo Banco Central, não houve alteração nos principais índices ali. Ou seja, repetiram os principais índices da semana passada também na previsão desta semana. Até porque boa parte das decisões na política aconteceram um pouquinho antes disso tudo, até no começo da semana passada, e não houve grande alteração. Bom, para falar sobre tudo isso, o economista-chefe da Infinity Asset está conosco, Jason Vieira. Bem-vindo, querido, uma vez mais. Ô Jason, vamos começar pelo dado aí da dívida pública no primeiro semestre, 14, pouco acima de 14, bem menos do que no primeiro semestre do ano passado. Ou seja, óbvio que a notícia não é boa porque a gente continua gastando mais do que a gente arrecada e isso não é bom em orçamento nenhum, nem no público nem no privado. Mas eu tenho um número bem menor do que do ano passado. E num momento em que, se fosse no segundo semestre, alguém diria assim, porque no período eleitoral algumas despesas são proibidas e aí o governo se vê obrigado a gastar menos por uma questão legal. Não, isso aconteceu no primeiro semestre, ou seja, é uma decisão de gestão propriamente dita. Sim, é uma decisão de gestão, é uma decisão draconiana, vamos dizer assim. O governo deixou de investir, fica nítido em alguns indicadores, quando nós observamos, que os gastos do governo se reduziram de maneira bastante extremada. Obviamente, precisa se entender em que áreas efetivamente se reduziram esses gastos, mas sim, houve uma redução de gastos. Até porque teve que acontecer um remanejamento de gastos recentes por conta da questão da paralisação e de seus efeitos e as questões políticas envolvidas com isso e também na tentativa da aprovação da reforma da Previdência, que acabou falhando. Vamos dizer assim, a inteligência do governo na questão das negociações com a reforma da Previdência era de que todas as promessas de possíveis gastos dependeriam da aprovação da reforma. Talvez naquele momento em que viu que não passaria a reforma e para não cumprir pretensas promessas, principalmente de cunho eleitoral, dado o ano que nós estamos passando agora, baixou-se aquela intervenção no Rio de Janeiro que continua em voga, evitou-se qualquer outro tipo de votação e o governo se imunizou de alguma maneira de atacar o fiscal. Obviamente, nós tivemos os custos recentes da própria paralisação, que são diluídos em parte, né? O impacto não é tão direto, mas existe sim um ponto de gestão por parte do governo que acaba gerando um efeito, considerando principalmente os dados do ano passado. A gente vê que há um esforço, principalmente quando nós sentamos para conversar com a equipe econômica, que se a gente precisar conversar com alguém do governo de excelência, é com as equipes econômicas. Não é porque somos economistas, mas é que realmente são pessoas que dá para se conversar muito a sério, que ali há vamos dizer, um caso muito bem pensado com o país, na tentativa de se ver. E se vê que os esforços são grandes. Basta a parte política acatar o que as equipes econômicas tentam propor. Mas há um esforço muito grande, sim. Você fez menção para entender onde é que foram os cortes, porque aqui nós temos um número absoluto. Isso não demonstra claramente que, óbvio, o governo vai ter que se imunizar porque ele tem um compromisso fiscal, ele vai ter que cortar. E nenhum governo gosta de cortar. Aliás, quando um governo está cortando, é de se elogiar a decisão, porque isso não é comum na história recente desse país. Aliás, eu não diria nem na história recente, na história do Brasil. História desse país. Agora, isso não é motivo para se elevar o debate econômico do país e dizer assim, o governo está cortando investimento e é muito ruim quando um governo deixa de investir, porque em nenhum regime do mundo governos podem deixar de investir. Tem coisas que só o poder público faz e só ele vai fazer com competência e, digamos, desapreço por certas questões, porque ele vê aquilo como estratégico e basta às vezes, ou por situações de emergência e tudo mais. Não é a hora de aumentar e qualificar o debate e falar assim, olha, está vendo, a Previdência custa caro,
Então vamos fazer a reforma lá, porque o governo precisa preservar a capacidade de investimento no agora, porque eu tenho pessoas que precisam de assistência, vamos imaginar em questões assistenciais, segurança. ou porque eu preciso de segurança, ou mesmo questões estratégicas de preciso desenvolver essa ou aquela área, que vai ter necessidade de investimento público. E o governo está cortando porque ele não pode gastar, porque senão ele afronta a lei. De alguma maneira, parte de gastos, vamos dizer que são, vamos falar em termos quase que contábeis, aquela rubrica fixa, aquele gasto fixo, esses dificilmente se conseguem mexer. O governo teve uma redução de máquina considerável, mas ainda é muito inchada a máquina brasileira. E não é só o problema de desinchar a máquina, é também fazê-la se tornar eficiente. Ela é muito ineficiente, a máquina brasileira. O nível de produtividade é muito baixo, apesar de pesquisas recentes indicarem que uma pesquisa bem enviesada, não vou nem dizer de quem fez, dizendo que o sistema público é mais eficiente que o sistema privado. Nunca que isso aconteceria no Brasil, a gente sabe muito bem como funciona. Mas, ao mesmo tempo, o que há de se elogiar nessa tentativa do governo é que há uma responsabilidade do governo federal em algumas áreas que estão se deixando perder. Um exemplo, acho que mais típico disso, nós tivemos as reportagens recentes em relação à questão da malária, o avanço da malária, que foi vamos dizer assim, a baixada de guarda, que eram índices que estavam melhorando, e teve uma baixada de guarda, e isso é gasto público. Agora, questões de segurança pública são dependentes de estados. Os estados, boa parte, fizeram muito mal suas contas no passado. Os que fizeram bem, ainda hoje conseguem equilibrar. Então, tudo depende das questões de entes federativos, de como eles estão lidando. Mas, dada a PEC, dada a situação do governo atual, esse equilíbrio talvez seja muito difícil de ser feito em ano eleitoral. Muito difícil. Eu acho que isso vai ser uma discussão premente para o próximo governo, seja ele quem for, porque o próximo governo, o meu temor em relação ao próximo governo é um governo descompromissado com as reformas. Porque a necessidade das reformas... E cabe isso diante da realidade fiscal? Dá para fazer... Se você tiver um ponto de vista surrealista, sim, como alguns candidatos têm. De que não existe déficit da Previdência, que é algo que pode deixar para conserta depois, de usar reservas para capitalizar BNDES ou coisas parecidas. Se você seguir por esse ponto de vista, nós vamos estar numa situação muito ruim, porque vai se deixar o fiscal de lado, provavelmente um governo de aceitação difícil e de passagem difícil de Congresso, e aí você vai ter um problema daqui a um ano mais ou menos já. Um problema fiscal grave, que vamos estar repetindo 2015, 2014. Eu fico imaginando, Jason, se esse tipo de informação em algum momento não bate na... Obviamente eu sei que ele tem um poder de ser muito técnico, mas enfim, não se inventa dinheiro. E se inventa dinheiro, gera inflação que ninguém quer. Venezuela. Isso é muito simples, né? E você tem um descontrole fiscal aí gigantesco, que daí o destino é a tragédia. Mas se o governo está cortando investimento para cumprir uma conta, e você tem um exemplo da história da malária, e pode ser que haja outros problemas também, é porque, olha, eu vou ter que remodelar o meu gasto público, que hoje está concentrado muita coisa em folha de pagamento, em previdência social. Eu preciso mexer nisso para o governo ter o poder estratégico de investir onde ele considera necessário, dependendo do momento do país. É isso que o governo perdeu. Agora, nesse momento, muito a contragosto, nós economistas, analistas de mercado, estamos sentando demais com a classe política. Muito a contragosto. Mas nós temos que sentar e tentar entender qual vai ser o futuro desse país, que talvez seja a eleição mais difícil. Uma necessidade republicana. Exato, uma necessidade republicana. Exato. Talvez seja o momento mais difícil, o momento mais incerto que nós temos na história recente do Brasil, porque literalmente ninguém sabe o que vai acontecer. E quando você tem esse nível de imponderável, nível de imprevisibilidade tão grande, eu digo que todas as projeções que nós temos para 2019 contam com um cenário base que pode ser que não aconteça. E é muito difícil se pensar dessa maneira. Então não se tem uma previsibilidade do que vai acontecer. Já com o que nós conversamos com alguns desses políticos, é de que muitos deles apoiam um possível avanço nas reformas logo após a eleição. Por quê? Parte deles já não vai ser mais reconduzido ao cargo. Isso já em novembro, então, depois que passa outubro. Retira o ônus político do fato de votar alguma coisa que não seja popular. Os que já foram eleitos também têm o bônus da própria eleição. Então, se baixaria a intervenção no Rio de Janeiro, porque já se mostrou também com uma eficácia muito baixa, um custo alto e eficácia baixa.
se baixaria isso e se tentariam votar exatamente esses pontos que a gente está conversando agora. Isso é quase um salva-ano, não é? Seria um salva-ano interessantíssimo, porque na verdade seria o salva-ano do próximo governo. Porque o próximo governo, de qualquer maneira, ele vai ter que discutir isso de zero. Ou seja, 1º de janeiro, acabou, botou a faixinha, sentou lá na cadeira, vai ter que sentar com a classe política e discutir a necessidade dessa reequalização de gastos do governo, a necessidade de rever a questão fiscal brasileira, do peso do Estado, e também, daqui a pouco, de conversas mais complexas, como as reformas fiscais, que a gente inclui dentro dela da Previdência, e mais importante do que isso, que eu acho até que do que a reforma fiscal, é a reforma tributária. Jason, obrigado pela gentileza. Até a próxima. Vale só dizer que se o Congresso não se mexer, o presidente não faz milagres, sobretudo em mudanças constitucionais. Esse país tem um ar parlamentarista, embora seja presidencialista. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.